Então, pessoal, boa tarde, bom dia, para que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de ética, nós vamos falar agora sobre a ética de Platão, tá certo? Mas antes de falar sobre a ética de Platão em específico, né? Então, seria importante a gente contextualizar porque nós estamos abordando um conceito de ética que é um pouco diferente daqueles que vocês conhecem no senso comum, né? Então, no senso comum, a ideia de ética está relacionada com aquilo de separar o que é certo do que é errado, né? Essa concepção, ela não é totalmente equivocada, só que ela é limitada para o tipo de abordagem que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente vai falar em ética dentro da filosofia, em boa parte das vezes a gente está falando em formação da subjetividade, ou então na ideia da busca de uma vida boa, né? De uma vida plena, de uma vida realizada, ou seja, discutir a ideia de que sobre que tipo de aprendizados, né? Que tipo de valores, que tipo de conhecimento, que tipo de norma de conduta nós vamos utilizar para conduzir as nossas ações de modo que a nossa vida seja realizada, né? Então, quando a gente vai falar de ética, a gente vai estar discutindo dentro da filosofia, basicamente a gente vai estar falando disso, né? Vamos falar agora sobre Platão, esse parêntese anterior, né, esse parêntese precedente, é para a gente discutir um pouquinho o contexto do Platão, né? Então, o Platão vai escrever boa parte das suas obras ali no contexto da queda de Atenas, né? Então, Atenas ela tem ali dois períodos democráticos. Um pré-404 a.C., que foi o período democrático ali do século de Péricles, né? O século de ouro de Atenas. Existe a guerra ali do Peloponeso. Atenas deixa de ser democrática durante o período de um ano ali. E em 403 ela volta a ser democrática novamente, né? É um processo de anistia. E nesse período aí Atenas fica num processo de crise de identidade, né? Então o ateniense quer resgatar esse valor, mas ele também tem esse orgulho abalado, né? Porque eles se imaginavam invencíveis e eles se imaginavam um modelo muito sofisticado, né? de sociedade, de indivíduo. Então, nesse processo de restauração política de Atenas, há também um processo de reestruturação cultural, né? Ou seja, de formação. Que tipo de homem vai ser esse homem ateniense, né? Então, uma das questões que vai ser desenvolvida vai ser nesse sentido, né? Então, nessa concorrência aí de restauração de Atenas, existem dois modelos ali bem específicos, né? Então, você tem uma proposta ali dos filósofos, que vai ser capitaneada ali pelo Platão e pelo Sócrates, né? Ou seja, a gente está falando mais ou menos da mesma pessoa, né? Então, tem o Sócrates, mas o Sócrates, a filosofia do Sócrates só vai ser conhecida a partir da filosofia de Platão, né? Então, esse processo de formação do homem ateniense de Platão é um processo voltado, né, para esse indivíduo que vai adquirir ciência e também uma formação voltada para as virtudes, né? É uma formação científica, uma formação, né, especulativa. Esse homem, né, que conhece o seu lugar no mundo, essa formação aí mais crítica. E concorrente a esse modelo, você tem a formação sofista, né? Que é se preparar esse homem para uma vida mais prática, né? Ou seja, esse homem que vai aprender ali, vai ter conhecimentos, saberes a respeito de retórica, que tem por finalidade realizar a vida pública, né? Dentro dos debates políticos, dentro da ágora e também nos tribunais, né? Então essa visão aí era capitaneada pelos sofis, sendo que o mais proeminente deles era o Isócrates, né? Então você tem ali uma concorrência de escolas, a concorrência da escola de Platão e, por outro lado, a concorrência da escola de Isócrates. Bom, qual que seria o modelo ético de Platão, né? Qual que seria a ética de Platão? Essa questão
é um pouco, né, complexa de ser delineada, por quê? Porque a gente vai precisar montar uma espécie de mosaico, né? Então a gente vai reunir ali elementos da filosofia platônica para poder estar construindo a sua ética. Então Platão não tem um livro de ética, tipo Aristóteles, né, que tem ali a sua ética a Nicômaco, onde ele destina uma obra, um espaço aí do seu pensamento, somente para poder se dedicar a essa questão. Então, a concepção ética de Platão, ela vai estar espalhada ali por vários textos diferentes, né? A gente teria ali a República, com a sua famosa alegoria da caverna, né? Pensar essa questão de que tipo de homem, né? Que tipo de sociedade que seria ideal, né? E que, por conseguinte, que tipo de homem que seria o modelo dessa sociedade. Então a gente tem aí o modelo do rei filósofo, né, como um modelo ético primordial, mas essa noção ela vai estar esparsa. Então você vai pegar obras como, por exemplo, a Apologia de Sócrates, né, onde você tem ali a defesa do Sócrates, né, no seu julgamento, mas a gente tem ali alguns elementos éticos muito importantes, né, na medida que o Sócrates se defende, ele vai, em alguma medida, delineando esse tipo de homem que ele imagina para a cidade, né? Então, o Sócrates é acusado de corromper a juventude, né? Só que, em uma das suas discussões com o Meleto, o Sócrates dá uma dica ali muito interessante, né? Então, ele fala que, na verdade, ele está sendo condenado por tentar tornar os homens melhores. O que seria tornar os homens melhores, né? Seria se discutir, né, a partir da sua plataforma de pensamento, né, quais que seriam os valores ideais para o indivíduo internalizar e realizar essas virtudes dentro da cidade. E também o parâmetro de um homem crítico, né? Esse homem que questiona, né? Esse homem que pratica a dialética. E o fato é que o Sócrates ele vai difundindo esse tipo de saber entre os jovens até um momento em que Sócrates se torna uma figura indesejável, né? Então ele recebe ali algumas acusações, né? Tem o famoso julgamento dele. Ele é condenado, né, à morte, né, por beber cicuta. Mas dentro desse texto aí, Apologia de Sócrates, a gente tem alguns apontamentos bem interessantes, né? Outra forma também da gente compreender, outro texto também que é interessante para a gente compreender esse referencial ético de Platão é o Crito, né? Que fala sobre a questão do dever, né? Onde o Sócrates, ele ao mesmo tempo se coloca como um modelo de virtude, né? Ou seja, quando o Crito faz a proposta para Sócrates, afirmando que ele já tinha conseguido ali organizar a fuga do Sócrates, né, para viver em outra cidade. E o Sócrates ele traz uma reflexão muito interessante, né, que por dedução a gente compreende o tipo de valor que o Sócrates estava defendendo, que ele fala assim para Críton, né, mas eu fugiria para onde? E o Críton afirma para Sócrates, né, Sócrates, nossos amigos da Tessália adorariam te receber, né? E o Sócrates responde alguma coisa do tipo, né? Mas eu, Sócrates, viveria no meio dos bárbaros, né? Então, quando ele se refere aos bárbaros, ele está se referindo aos costumes, né? Que era praticado nessa outra sociedade e que, de alguma forma, o Sócrates não se sentia confortável em viver, né? Sobre aqueles parâmetros, né? E outra questão também é quando o Críton ele faz referência à ideia da injustiça da condenação de Sócrates, né? Então ele fala que seria legítimo para o Sócrates fugir, porque a condenação dele foi injusta, né? Foi armada ali, né? Teve um complô para se livrar do Sócrates e acabou com essa condenação aí à morte. E o Sócrates fala uma coisa muito interessante, ele fala, realmente, né? Foi injusto, mas a gente não deve esquecer que houve um julgamento, né? Que houve um processo legal ali, que eu tive direito de me defender.
e a cidade, por fim, na votação, mesmo que tenha sido apertada, decidiu pela minha condenação. E o Sócrates ele reflete no sentido de dizer que assim, se ele fugisse, né, ele estaria contribuindo para a destruição da cidade, né? Porque a cidade seria corrompida na medida em que os seus cidadãos não cumpririam a lei, né? Não cumpririam aí as leis da cidade. E o Sócrates ele traz até uma figura, né, uma representação interessante para pensar isso, que é a ideia de que ele sendo assassinado é como se um corpo perdesse um membro. Então, quando o corpo perde um membro, ele mantém a sua integridade. Só que quando permanece um membro doente e essa infecção, né, essa contaminação se espalha pelos outros órgãos, em alguma medida, né, o corpo todo acaba adoecendo, né? E essa analogia aí do corpo é essa relação entre o indivíduo e também a questão da cidade, né? Ou seja, então a gente tem uma relação entre ética e política, né? O Sócrates ele ajuda também a gente compreender esse sentido ético platônico a partir de uma frase famosa dele, né? Onde ele fala que uma vida que não foi examinada é uma vida que não merece ser vivida, né? O que ele quer dizer aí, né? Porque uma vida que não foi examinada, essa vida ela não merece ser vivida, né? Então examinada aí ele está falando no sentido de uma vida que não foi refletida, né? Uma vida que não foi pensada, uma vida que não foi objeto de análise, né? Então muitas vezes a gente vai desenvolvendo a nossa existência, né? E a gente não tem um telos, né? Um fim, né? Um objetivo. A gente também muitas vezes não se preocupa em questionar se os valores que a gente segue, se as escolhas que a gente faz, né? Em alguma medida são escolhas que contribuiriam aí para a gente ter uma vida boa, né? Uma vida justa, uma vida virtuosa, né? E uma vida feliz, né? Que realiza o conceito que os gregos eles chamavam de eudaimonia, e a gente pode entender isso como vida boa ou felicidade, certo? Uma outra ideia importante para a gente compreender a noção platônica, né, de ética é a ideia do bem, né? Essa ideia do bem a gente vai encontrar lá no seu famoso mito da caverna, né? Ou, para os estudiosos, a famosa alegoria da caverna, que é esse caminho que o indivíduo faz, né? Das trevas até a luz, né? Então a luz é o lado de fora da caverna, ou seja, esse momento aí que se contempla a verdade. Só que tem uma ideia maior ainda do que está fora da caverna, né? Que seria a ideia do bem. Então essa ideia do bem aí seria correspondente no mito da caverna a noção do sol, né? Então quem conhece o bem, esse bem tanto é gerador das verdades, quanto bem também ilumina os objetos para que a gente compreenda a realidade, né? Então no sentido ético aí, o que o Platão quer dizer, né? Ele quer dizer que aquele que conhece o bem, né? Ele quer dizer que um dos critérios para se ser ético, eu estou chamando ético aí esse homem que age bem, né? Esse homem que é sábio nas suas ações, é preciso conhecer o bem, né? E o mito da caverna, apesar dele ter um sentido epistemológico, né? Ele tem um sentido político, ele tem também esse sentido ético, porque caminhar das sombras, né? Da escuridão até o lado de fora da caverna, ou seja, esse caminho da luz, né? Que o Platão vai chamar isso de periagogê, né? Periagogê ou periagogé, uma coisa nesse sentido, né? É um processo de tomada de consciência, é um processo de instrução, é um processo de aquisição de conhecimento. Só que a gente deve lembrar que a figura do sábio ou a figura do filósofo em Platão
não reúne só a ideia de alguém que conhece do ponto de vista intelectual, né? Esse conhecer aí em Platão é alguém também que já domesticou as suas paixões, né? Alguém que onde a sua alma racional tem o controle sobre as outras partes da alma, né? Então, a parte, né, apetitiva, que estaria relacionada com os instintos, né? Esses instintos aí menores, e também a parte irascível, né? Que quando domesticada se transforma aí na virtude da coragem, né? Então esse filósofo aí, esse sábio, não é só alguém que domina as coisas do ponto de vista intelectual, né? Mas alguém que conhece a realidade a partir do domínio das suas próprias paixões, né? Então esse sair das trevas aí, sair da caverna, é alguém, por exemplo, que já superou os vícios, né? Os vícios, as suas paixões, né? Os apetites do corpo, esse horizonte aí dos desejos, né? É alguém que de alguma maneira está com sua alma pacificada, né? Ou encontrou aí a condição de autarquia, né? Ou autarqueia, né? Que seria esse indivíduo que tem um autodomínio, né? Esse indivíduo que governa a si mesmo, né? Então, em linhas gerais, a gente poderia afirmar que a ética platônica ela vai ter esse objetivo aí de, né, de domesticar as paixões, de fazer a alma racional prevalecer em detrimento das outras partes, né? Isso se dá a partir da ideia do bem, né? Ou seja, quem conhece, né, a ideia do bem de alguma maneira é livre, né? Então alguém, por exemplo, que é condicionado, que faz as coisas do ponto de vista correto, mas ele o faz por coação, ou ele o faz por conta Nossa, a buzina da moto aqui. Mas vamos continuar. Vou fazer um corte aqui. Não tá deixando. Vamos nessa. Deixa aí para o, né, erros de gravação. Tá difícil. Mas vamos lá. Né? Então, aquele que faz as coisas corretas, né? Mas ele não reflete sobre isso. Então, esse indivíduo aí, ele não seria ético, né? E aquele também que não domesticou as suas paixões, esse indivíduo também ele não seria ético, né? E possivelmente ele podia estar vivendo na condição de acrasia, né? Então a acrasia seria aquela condição onde o indivíduo sabe até o que é o bem para ele, mas ele não faz porque um desejo ou uma paixão é mais forte do que ele, né? Então impede a realização do bem. Mas na verdade, no sentido platônico, esse indivíduo ele ainda estaria na condição de ignorância, porque aquele que conhece o bem, em alguma medida, pratica o bem. Né? Então, se alguém não pratica o bem ainda, é porque esse indivíduo ainda está nessa condição de ignorância. Ele ainda não saiu da caverna, nem no sentido, né, intelectual, e nem também nesse sentido moral. Tá certo? Então é isso aí. Espero ter sido claro, né? E aguardo vocês aí para nossa aula sobre Aristóteles. Forte abraço a todos aí. É isso aí.